E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio mandará chamar o delegado e pedirá para prender Tião. O marido de Joana se recusará a sair das terras do coronel e o delegado o levará preso. Dona Patroa, ao descobrir, irá até Kika e diz: "Eu vim aqui porque eu preciso que você ajude o Tião." A advogada fala que já está fazendo tudo o que é possível, mas a ex-mulher de Egídio pega um envelope e entrega para a advogada e fala: "Eu nunca pensei que teria que usar uma coisa dessas, mas se for preciso para ajudar o Tião, eu tô disposta a correr esse risco." Kika, ao abrir o envelope e ver o conteúdo que tinha dentro, a advogada arregala os olhos e avisa: "Pois eu já sei exatamente o que fazer e eu garanto que Egídio vai pagar caro por tudo que fez." Dona Yolanda ajudará a advogada Kika a desmascarar o seu ex-marido, entregando algo simplesmente surpreendente. O coronel, ao ver a sua ex-esposa, fala: "Como você teve a coragem de fazer uma coisa dessa comigo? Revelar aquele segredo que só eu e você sabíamos?" O juiz, ao ver todas as provas, irá dar o seu veredito, e o que o juiz dirá deixará a todos em choque. Isso tudo poderá acontecer quando o coronel Egídio chamou o delegado em sua casa, e o delegado, ao chegar, se aproxima do filhote Pica-Pau e pergunta: "O senhor mandou me chamar? Me diga o que você quer de mim." Egídio diz que sim e fala: "Eu te mandei chamar aqui para o senhor resolver o problema do Tião que se recusa a sair das minhas terras. E eu faço questão de resolver tudo dentro da lei, e eu espero contar com a tua ajuda." O delegado, ao escutar, pensa um pouco e responde: "Eu já tô ciente da ordem do juiz, e realmente o Tião não tem autorização para continuar dentro de suas terras, e eu vou me certificar de tirar ele de lá pessoalmente." O coronel se aproxima do delegado, o encara e pergunta: "Eu posso saber quando você pretende ir tirar aquela praga das minhas terras?" Lucia pensa um pouco e diz: "Eu tô indo lá agora mesmo." Egídio sorri e fala: "Pois se o delegado não se incomodar, eu gostaria de te acompanhar. Afinal de contas, ele tá dentro das minhas terras." O delegado Lucia avisa que não tem nenhum problema. E os dois, sem perder tempo, vão até o local onde Tião está. Enquanto isso, o pastor Lívio estará conversando com o marido de Joana e diz: "Você tem que sair dessas terras, Tião. Infelizmente nós perdemos a causa e você não pode continuar aqui." Tião, no entanto, se recusa e avisa: "Eu me recuso a desistir assim tão fácil, pastor. Eu já trabalhei muito duro aqui para deixar que tudo volte a ficar arruinado como era antes." O pastor, sem saber o que falar, pensa bem e diz: "Mas nós temos que saber o momento de parar, Tião. Se você continuar aqui, vai ser só questão de tempo até que o coronel Egídio chame o delegado para vir te retirar daqui à força, e eu não quero que você acabe preso como da última vez." O marido de Joana, sem pensar duas vezes, responde: "Se eu tiver de ser preso, pastor, para defender essa terra, eu vou com o maior prazer, mas eu não vou abandonar essas terras que eu dei o meu suor dia após dia para deixar essa coisa linda que você vê agora." O pastor Lívio fica calado e Tião volta a trabalhar em suas roças. E naquele momento, Egídio chega junto do delegado e seus homens. O pastor, ao ver todos chegando, ele olha para o delegado e Egídio e pergunta: "Mas o que vocês vieram fazer aqui?
eu posso saber? Egídio o encara e responde: Como assim? Até onde eu sei, essas terras são minhas. E o que eu vim fazer aqui? Eu vim pedir para esse doido sair das minhas terras. E como ele se recusa a sair, mesmo eu tendo pedido várias vezes com a maior educação, agora ele vai ter que se entender com a justiça. Tião, ao escutar, ele se aproxima e fala: Pois eu já falei e repito, eu não vou sair dessas terras, até porque eu não tô fazendo mal a ninguém, eu só tô cuidando delas, coisa que você nunca fez. O delegado, ao escutar, fala: Acontece que não é você que decide isso, mas sim o juiz, e eu tenho uma ordem aqui para retirar você dessas terras, e se você se recusar, eu vou ter que te levar preso. O pastor Lívio se preocupa, encara o amigo e pede: Vamos, Tião, não seja cabeça dura. Se você insistir em ficar aqui, o delegado vai te levar preso. E o que eu vou falar pros teus filhos e pra Joana? Me diga, homem. Egídio não perde a chance e com ironia fala: Não adianta, pastor. Esse aí só pensa na galinha dele. Senão, ele não tinha vindo aqui se enfiar nesse mato e abandonado os filhos e a mulher sozinhos naquela casa das damas. Tião fica furioso e com sangue nos olhos grita: Eu não abandonei ninguém, eu vim aqui lutar para que os meus filhos possam um dia ter um lugar, uma terra para chamar de sua. O delegado, sem paciência, avisa: Pois eu já perdi a paciência e não tenho o dia todo. Se você insistir em continuar aqui, eu vou ter que dar ordem aos meus homens de te levar preso. O pastor intervém e pede: Calma, delegado. Eu peço ao senhor para ter um pouco de paciência. Eu tenho certeza que o Tião vai sair daqui em um modo pacífico, não é mesmo, Tião? O delegado Nocia o encara e diz: Você não leve isso para o lado pessoal, pastor, mas eu só vim aqui cumprir uma ordem do juiz e, infelizmente, se o Tião insistir nessa loucura de ficar nas terras do coronel Egídio, eu vou ter de cumprir com o meu dever e levar ele preso. O pastor avisa que entende a situação do delegado e, olhando para o amigo, pede: Tião, eu te peço, vamos embora daqui. Anda, senão o delegado vai te levar preso, homem. Tião, mais determinado do que nunca, grita: Eu posso até ser preso, mas vocês vão conseguir prender apenas a minha carne, mas nunca que vão conseguir prender a minha esperança. E eu nunca que vou desistir de cuidar dessas terras, que todos os dias nos dá o que comer. O pastor Lívio, ao escutar, fica calado e o delegado dá ordem aos seus homens para prender Tião. Egídio, ao ver o marido de Joana dentro da viatura, começa a dar gargalhada. O pastor se aproxima do delegado e pergunta: Mas e agora? O que vai acontecer com o Tião? Para onde ele vai ser levado? O delegado responde: Bem, já que ele se recusou a deixar essas terras em modo pacífico, ele agora será levado para a delegacia. Egídio, ao escutar, fala: E pode ter certeza que eu vou fazer tudo o que tiver no meu alcance para garantir que aquele invasor de terras morra na cadeia. O pastor Lívio, ao ver os carros da polícia se afastando, ele fica arrasado e, sem perder tempo, ele vai até a casa de José Inocêncio e, ao chegar lá, ele dá de cara com Inácia. A governanta, ao ver o estado do pastor, pergunta: Mas aconteceu alguma coisa, pastor? O pastor avisa que Tião foi preso e pede para falar com a advogada Kika. Inácia, sem perder tempo, entra para chamar a advogada e Kika, ao se aproximar do pastor, fala: Mas que história é essa que a Inácia me contou?
O Tião foi preso? É isso mesmo? O pastor confirma e pede ajuda à advogada. Kika, sem perder tempo, chama Bento, explica toda a situação e pede: Bento, será que você pode me levar até a delegacia? José Bento, sem pensar duas vezes, diz que sim. E os dois se apressam, saem e vão em alta velocidade até a delegacia. O pastor Lívio, aflito, olha para Inácia e pergunta: Agora eu vou ter que contar tudo o que aconteceu para Joana. Eu só não sei como dar uma notícia dessas. Inácia o encara e aconselha: Você só precisa dizer a verdade e explicar toda a situação, até porque você não tem culpa de nada do que aconteceu. O pastor Lívio respira fundo, toma coragem, sai e vai em direção da antiga casa de Jacutinga. Já Kika e Bento, ao chegar de frente do delegado, a advogada pergunta: Eu vim para saber onde está o meu cliente Tião e saber o motivo pelo qual o senhor prendeu ele. O delegado a encara e responde: A senhora me desculpe, mas dessa vez não vai ser tão fácil soltar o teu cliente. Se você quiser que eu o solte, vai ter que me trazer uma ordem do juiz. Bento e Kika, sabendo que não tinha nada que os dois pudessem fazer naquele momento, os dois saem e voltam para a vila. Já o pastor, ao chegar na antiga casa de Jacutinga, ele, ao entrar, dá de cara com Dona Yolanda e Joana. Joana, ao ver a cara do pastor, já sente que algo de muito ruim tinha acontecido. E Dona Yolanda, se aproximando, pergunta: O que trouxe o pastor aqui a uma hora dessas? Aconteceu alguma coisa? O pastor diz que sim e fala: Infelizmente eu vim aqui trazer má notícias. Eu vim avisar que o Tião foi preso. Joana, ao escutar, fica desesperada e diz: Mas como assim, pastor? E por que levaram o Tião preso dessa vez? O pastor explica tudo o que tinha acontecido. E Dona Yolanda, ao escutar, pergunta: Você tá me dizendo que foi o Egídio que mandou fazer uma coisa dessa com o Tião? Eu não posso acreditar que aquele infeliz fez isso. Ele tinha me prometido deixar o povo da lona e Tião em paz. O pastor Lívio a encara e responde: Mas já era de se esperar do coronel Egídio que ele não ia manter com a sua palavra, não é mesmo? Joana, furiosa, com sangue nos olhos, fala: Mas eu vou entelar e vou sangrar aquele desgramado. Ele vai aprender a deixar nossas vidas em paz. O pastor Lívio fica preocupado e pede para a mulher de Tião se acalmar e avisa: Não faça nenhuma besteira. A advogada Kika já foi lá na delegacia junto de Bento e nós temos que ter fé que eles dois vão conseguir soltar Tião, até porque eles já conseguiram isso uma vez, não foi? E naquele mesmo instante, Kika e Bento entram. E o pastor, ao ver o rosto dos dois, percebe que as coisas não foram nada bem. Joana, sem perder tempo, pergunta a Kika: E então, cadê o Tião? Vocês não conseguiram soltar ele? Foi isso? Bento avisa: Infelizmente, o caso de Tião não é tão simples como o da última vez. O Tião está respondendo por invasão de terras e se nós não conseguirmos mudar a decisão do juiz, ele infelizmente vai pro presídio. Dona Yolanda, revoltada, fala: Como pode uma coisa dessa? O Egídio é um crápula. Eu desisti de todos os meus direitos e só o que eu pedi em troca foi que ele deixasse o povo da lona e Tião em paz. Kika se aproxima de Yolanda e diz: Eu não sei o que ele fez, mas graças à decisão do juiz Reginaldo, que declarou que as terras de Egídio são produtivas,
o povo da Lona e Tião perderam qualquer direito que eles podiam ter naquelas terras. Joana, revoltada, fala: mas como assim produtiva? Aquelas terras não produzem nada há anos. Yolanda, ao escutar, fica pensativa e avisa: mas eu acho que já sei exatamente o que aconteceu. Você, Kika, tem que pedir uma audiência com o juiz o mais rápido possível, mas tem que ser um outro juiz. A advogada, sem entender, avisa: mas eu não sei o que isso vai mudar. Até porque o que nós podemos fazer é tentar amenizar a pena de Tião, mas vai ser impossível reverter a sentença de um juiz. Dona Yolanda pede a todos para esperar um minuto. Ela então entra e vai até o seu quarto e começa a procurar por algo e fala consigo mesmo: ainda bem que eu guardei aquilo. Parece até que foi coisa de Deus. Eu tenho certeza que se eu mostrar aquilo para a advogada Kika, ela vai conseguir soltar o Tião. A ex-mulher de Egídio continua procurando e não demora muito, e ela encontra um envelope. E ao olhar o conteúdo que tinha dentro, ela sorri e diz a si mesmo: como eu pensei, ainda estava tudo aqui dentro do jeito que eu tinha deixado. A mãe de Sandra, sem perder tempo, volta para a sala e, ao se aproximar da advogada, ela entrega o envelope e diz: aqui dentro tem algo que pode provar o que Egídio fez para ganhar a causa contra o povo da Lona. Kika, curiosa, abre o envelope, arregala os olhos e pergunta: não pode ser, mas isso aqui é o que eu tô pensando, Dona Yolanda. A ex-mulher de Egídio confirma e Kika, sem perder tempo, liga para um juiz de sua confiança e pede para marcar uma nova audiência. Ao desligar, a advogada olha para todos e avisa: eu consegui uma nova audiência para amanhã de manhã, mas eu tenho certeza que com isso aqui que você me deu, Yolanda, nós vamos conseguir revirar a decisão do juiz e também tirar o Tião da cadeia. Joana e Pastor Lívio, ao escutar, ficam esperançosos. Já o Coronel Egídio, ao receber uma ligação, o filhote Pica-Pau fica furioso e, ao desligar, Eliana, que estava ali, se aproxima e pergunta: mas quem foi que te ligou para ter te deixado com tanta raiva assim? Egídio, com sangue nos olhos, fala: acabaram de me ligar, marcando uma outra audiência para tratar daquelas terras que tinham sido invadidas. Eliana, sem entender, diz: mas eu pensei que já tinha sido tudo resolvido. O coronel fala que também pensava o mesmo, mas garante: mas de qualquer forma, no final não vai mudar nada, até porque a audiência é do mesmo tribunal e com o mesmo juiz. Já no outro dia cedo, Egídio se prepara para sair e, entrando no seu carro, o coronel sai confiante. Já Kika pega o envelope que Dona Yolanda tinha lhe dado e chama Bento. O rapaz, ao chegar, olha para a advogada e pergunta: você tem certeza, Kika, que só isso aí vai ser o suficiente para anular a decisão do juiz? Kika, confiante, o encara e avisa: você não se preocupe, Bento, que eu já sei exatamente o que fazer e garanto que o Coronel Egídio vai ter uma surpresa nessa audiência. Bento, ao escutar, fica calado e logo em seguida os dois se apressam, saem e vão em alta velocidade até o tribunal. Kika, ao entrar no tribunal, olha para o lado e vê o Coronel Egídio. O filhote Pica-Pau, ao ver a moça, a encara e sorri em modo cínico. Já o juiz Reginaldo, após se apresentar, ele olha para os dois e fala: pelo que eu vejo nos autos, a advogada Kika requeriu uma nova audiência,
mas como não teve nenhum novo elemento nesse caso, eu não vejo a necessidade de prolongar essa audiência e dou o caso como encerrado, mantendo a minha primeira decisão de antes. Egídio, ao escutar, comemora e a advogada Kika diz: o senhor queira me desculpar, mas existe sim um novo elemento e eu já entreguei nos autos. O juiz é então chamado e, sem entender, ele se retira e a juíza Marta assume o seu lugar e fala: por pedido da advogada Kika, eu vou substituir o juiz Reginaldo. Egídio, ao escutar aquilo, o filhote de Pica-Pau fica desesperado e pergunta: mas eu posso saber o que está acontecendo aqui e o porquê dessa troca assim do nada? Eu exijo uma explicação. A juíza, sem pensar duas vezes, responde: eu gostaria de deixar bem claro que o senhor não pode falar sem autorização e muito menos exigir alguma coisa. Estamos entendido? O coronel pensa bem antes de falar e pede: mas eu poderia pelo menos saber o porquê o juiz Reginaldo foi trocado assim, dessa forma. Eu pergunto isso porque ele já conhecia todo o caso e já tinha inclusive dado a sua sentença. E agora, assim do nada, você aparece para substituir ele. Isso é no mínimo estranho. A juíza olha para Egídio e diz: engraçado o senhor dizer que uma situação dessa é estranha. O senhor devia de saber muito bem o porquê o Reginaldo foi retirado desse caso. Mas já que o senhor está me dizendo que não sabe, eu faço questão de te explicar. Egídio, assustado, pensa consigo mesmo: será que ela descobriu alguma coisa? Impossível, não tinha como alguém descobrir uma coisa daquela. A juíza, sem perder tempo, explica tudo e diz: a advogada Kika nos trouxe um envelope aqui com algumas fotos. E acontece que as fotos que eu tenho aqui nas minhas mãos são as fotos do teu casamento, senhor Egídio. E nelas nós vimos claramente que o juiz Reginaldo estava presente. E depois de pesquisarmos, apesar de vocês dois não possuírem o mesmo sobrenome, nós vimos que vocês dois, na verdade, são primos. Egídio, ao escutar, engole tudo calado, tenta disfarçar e fala: mas eu não estou entendendo o que isso tudo tem a ver com o meu caso. A juíza o encara e avisa: pois o senhor devia de saber muito bem, ou pelo menos o teu advogado devia de ter te dito, que um juiz não pode julgar um próprio parente. Egídio, em desespero, fala: mas isso é um absurdo, eu sou um homem honesto, e agora a senhora está querendo insinuar que eu e meu primo, um juiz respeitado, estaríamos fazendo as coisas em modo ilegal? A juíza diz: eu não estou aqui para insinuar nada, eu estou aqui para julgar, e pelo que eu vi ao revisar todo o caso, as tuas terras, senhor Egídio, elas são sim produtivas. Sendo assim, a minha decisão é de anular a sentença do juiz Reginaldo e de ceder, assim como manda a lei, aquele pedaço de terras para as pessoas que a ocupava anteriormente. Egídio fica furioso e com sangue nos olhos fala: a senhora está me dizendo que eu vou perder as minhas terras assim, sem que eles me paguem nenhum centavo por elas? A juíza responde: o senhor não se preocupe, que o senhor vai receber a indenização pelo que aquela terra vale no estado em que elas estão agora. Mas já adianto que o senhor também sofrerá um processo e terá que pagar uma indenização por ter tentado, junto do seu primo, manipular uma decisão judicial. O filhote de Pica-Pau sairá furioso e Kika comunicará a todo o povo da lona que aquelas terras onde eles estavam acampados agora são deles. Tião será solto e Egídio, revoltado, pedirá a Damião para dar cabo do marido de Joana. O jagunço se aproxima do coronel e fala: eu não vou dar cabo
de nenhum daquele povo. E digo mais, se acontecer alguma coisa com o Tião e eu desconfiar que foi você, eu juro que eu faço o mesmo contigo. Estamos entendido? Egídio fica mais furioso ainda, e o marido de Joana, ao pisar em suas novas terras, ficará feliz e grita agradecendo a Deus. Agora deixa o teu like se vocês acharam que Tião mereceu receber as suas terras. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.